Então eu quero convidar você a abrir no segundo livro dos Reis. Nós estamos com uma série sobre os milagres de Eliseu. Domingo passado eu falei sobre o milagre. Quem lembra aqui qual foi o milagre que a gente contou semana passada? Das águas que foram curadas. O manancial de águas, a fonte de águas da cidade que estava corrompido. E Eliseu joga dentro de um prato de sal novo, de um prato novo, ele tem sal e joga o sal naquela fonte de água e a fonte é curada. E hoje nós vamos ver outro milagre de Eliseu, segundo o livro dos Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 6. De 1 a 6, mas nós vamos ler ao longo da mensagem, não vou ler tudo de uma vez, mas fica aí com a sua Bíblia aberta ou acessa aí no teu aplicativo da Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, de 1 a 6. Hoje nós vamos falar sobre o machado que flutuou. Para um machado flutuar, tem que ser um milagre, porque o ferro é mais pesado do que a água, mais denso, e naturalmente o machado afunda e não tem como ele vir à tona. Mas Eliseu faz um milagre acontecer e nós vamos ver o que esse milagre representa para nós. E eu expliquei que nós estamos pegando esses milagres de Eliseu e aplicando de forma prática às nossas vidas. E eu tenho essa liberdade de fazer isso, embora o texto seja uma história literal, que aconteceu, a gente crê que isso aconteceu, não é uma alegoria isso aqui, mas eu tomo a liberdade de pegar alguns exemplos aqui e trazer para as nossas vidas de forma prática, tá bom? Então vamos ler o versículo 1 e orar. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Verso 2: vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar para morar. E Eliseu respondeu: vamos orar. Senhor, fala conosco, Deus, através da tua palavra, que esse milagre, Senhor, possa nos tocar também. Senhor, oramos pelo Espírito Santo que inspirou essas palavras a serem escritas, essa história a ser registrada há tantos milhares de anos atrás, mas que continua sendo poderosa para tocar-nos, Senhor, e mudar a nossa vida e transformar a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu vou pedir que tragam água aqui para mim, por favor. Inclusive, irmãos, nós estamos pedindo para que vocês não entrem mais com copos abertos, com água ou café aqui no salão, nem grande, nem pequeno, Inclusive, nós também, eu me submeto a isso também, porque eu não posso pedir de vocês uma coisa e praticar outra. Mas para o pregador, a gente vai abrir uma única exceção de trazer água, em uma taça aberta, certo? Apenas aqui. Mas para nós que estamos no culto, eu quero pedir, traga a sua garrafa ou você pode tomar o café ou a água ali fora e depois entrar, porque estamos inclusive nos preparando para o terceiro culto e os intervalos serão muito curtos e a gente não tem tempo hábil para limpar toda a sujeira que possa ficar aqui. Então isso também é uma forma da gente se preparar para o próximo culto. Então vamos lá. Os discípulos dos profetas. Começa aqui esse texto. Eu já orei? Não? Ah, meu Deus. A gente fala tanto que se esquece até do que fez. Então, os discípulos dos profetas. O que me chama a atenção aqui primeiro é discipulado vindo aqui à tona nesse texto. Os profetas tinham discípulos. Eliseu era um profeta e Eliseu tinha discípulos. Então, olha aqui para mim. Discipulado não é uma invenção do CCA. Discipulado não é uma invenção da Igreja da Paz, da Paz Church. Nem do pastor Eibe, nem do pastor Ivanildo. Discipulado não é uma invenção lá do argentino, que ficou famoso na década de 70, 80.
pelo movimento de discipulado chamado Juan Carlos Ortiz. Não, discipulado é um modelo que vem desde o Antigo Testamento. Então, na cultura de Israel, da nação de Israel, o discipulado já existia e era feito pelos pais com os filhos. E, em seguida, era feito com alguém mais maduro que queria passar o legado que tinha adiante. Então, o discipulado acontecia dentro de casa, pais discipulando os seus filhos, marido discipulando sua esposa. E se você, marido, discipular sua esposa, você vai nos poupar de muita dor de cabeça, porque uma mulher pastoreada e discipulada é uma bênção, mas uma mulher independente, né, que faz o que quer, que manda e desmanda no marido, ela vai querer repetir isso na igreja. Então, discipule sua esposa, meu irmão, pelo amor de Deus. Ensine-a. Mulher tem que falar menos e homem tem que falar mais. A coisa está invertida, irmãos. É os homens calados e a mulher falando. É para ser o contrário. É para o homem ensinar, ler a Bíblia, chamar para orar, instruir. Olha, irmãos, eu tenho aprendido, porque Cristiane fala mais do que eu. A minha tendência era ficar calado, ficava, como dizia, entufado, emburrado, amuado, amufinado, e só engolindo. Mas eu aprendi, eu tenho aprendido, na verdade, quando eu não gosto, a falar, né, a dizer a Cristiane: olha, Cristiane, não concordo, tu erraste nisso, eu acho que você tem que melhorar naquilo. Porque quando a gente discipula os nossos filhos, o nosso cônjuge, claro que a mulher também pode, né? Nós não temos uma cultura aqui machista para alguém que está nos ouvindo achando, né, que a gente escraviza as mulheres aqui. Não, não é isso não. Nós estamos seguindo o princípio bíblico de que o homem é o cabeça do lar. Eu sei que isso vai de encontro aí à ideologia do mundo, mas nós não seguimos a ideologia do mundo. Nós seguimos a ideologia da Bíblia. Nós seguimos a cosmovisão bíblica. Agora, as mulheres, claro, têm voz, têm vez, podem falar também. E tem algumas mulheres que precisam realmente falar, porque são sábias, e a mulher sábia edifica a sua casa. Então nós cremos também que a mulher, inclusive dos filhos, né? A mulher participa dessa construção de discipulado dentro de casa. Mas eu estou falando que, infelizmente, a maioria dos casos que a gente conhece são homens que se calam, né? E mulheres que muitas vezes que assumem o lugar de cabeça, e está invertido, e isso causa, irmãos, muita confusão na família, na igreja, na sociedade. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar, né? Então o discipulado em Israel era feito pelos pais e era feito também por alguém mais maduro. Por exemplo, Moisés discipulou Josué, né? Nós temos Samuel sendo discipulado por Eli, embora que Eli falhou muito, mas era o discipulador de Samuel, né? Nós temos o próprio Samuel, né, discipulando Saul, embora que Saul também acabou não correspondendo, mas depois é Samuel que unge Davi e dá instruções a Davi, Davi discipulando Salomão, e aqui nós temos Elias discipulando Eliseu, e agora Eliseu está formando uma próxima geração, deixando um legado. A verdade é que nós, irmãos, é que distorcemos o discipulado. A gente vai ter que dar a cara a tapa, a gente vai ter que admitir que muitas vezes as pessoas não querem ser discipuladas porque nós erramos. Nós distorcemos o discipulado, ou sendo negligente, ou controlando demais, querendo mandar na vida das pessoas. Isso não é discipulado. Não é. Discipulador não manda na vida de ninguém. Mas também discipulador não é aquela coisa relaxada, negligente. Então nós temos realmente que corrigir as distorções, porque o discipulado é algo muito lindo. Então eu começo essa palavra fazendo essa introdução, chamando a atenção aqui, os discípulos dos profetas. Mas aí, vamos em seguida ao próximo pensamento aqui. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Os próprios discípulos chegaram à conclusão de que o lugar que eles habitavam
era pequeno, era apertado, era estreito para eles. Talvez eram muitos homens. A palavra habitar aqui é permanecer, é morar, é assentar. Imagina você morando num lugar apertado, muita gente. E eles chegam a essa conclusão. Não foi Eliseu. Eu acho que Eliseu percebeu, né? Está apertado esse lugar, está pequeno. Mas eu vou deixar que eles concluam isso. Eu vou deixar que os meus discípulos, né, cheguem a essa conclusão. Eu creio que muitas vezes a gente erra porque a gente está querendo pensar pelas pessoas. Eu já fiz muito isso, né? Na minha boa vontade, né? No meu desejo de ver as pessoas querer crescer. Então muitas vezes já quis pensar pelas pessoas. Mas nós temos muitas vezes que deixar que as pessoas que a gente discipula, cuida, cheguem às suas próprias conclusões. Eliseu não fala nada. Mas aqui diz, eles foram até Eliseu e disseram, Eliseu, o lugar que habitamos é pequeno demais. Irmãos, a gente tem que deixar que as pessoas cresçam e amadureçam. Eu estou aprendendo, tá? Assim, alguns erros que eu cometi, né, foi na minha sinceridade, mas sinceramente errado. Porque tem gente que acha que sinceridade é suficiente para justificar as falhas e os erros. Não, você está sinceramente errado. Ou seja, tem que mudar, né? E eu já errei muito, irmãos, de querer exigir, por exemplo, que as pessoas tenham a mesma entrega que eu tenho. Eu converti com 13 anos e de lá para cá, a minha vida é o reino de Deus, é Jesus, é a igreja. Eu trabalho, sou servidor público federal, mas eu não sou, na verdade, eu estou. Eu digo isso, eu disse a um colega essa semana. Cara, eu estou, eu não sou. Eu sou do reino. Eu estou emprestado pelo Senhor até que Ele diga que eu devo ficar, que eu devo sair. Ele que manda em minha vida. Mas eu entreguei minha vida, então me entrega. E Cristiano também, eu vou usar o nosso exemplo, porque eu acho que nós parecemos na entrega porque nós tínhamos aproximadamente a mesma idade quando a gente se converteu. E a gente se converteu de verdade, foi radical. Entregamos a nossa vida a Cristo, né? E foi devastador no bom sentido, né? Porque tudo o que eu pensava a respeito de mim mesmo foi transformado por Jesus. Meus sonhos, meus planos, né? Cristiano teve essa conversão radical. Por isso que quando a gente se conheceu, a gente decidiu casar. Porque eram propósitos que se uniam. E às vezes o que acontece, eu e Cristiane queremos que a tua entrega seja igual à nossa. E quem dera, né? Só que não é. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma experiência com Deus. E eu já fiquei chateado com algumas pessoas, porque elas não estavam correspondendo como eu. Até que eu vi o pastor Carlito Paz, um homem muito sábio, pastor de uma grande igreja em São José dos Campos, que a gente quer conhecer um dia. E ele disse, gente, respeite o ritmo da graça. Tem gente que está um pouquinho mais atrás, tem gente que está muito atrás. Não desista das pessoas, mas também não force. Ore pelas pessoas, jejue por elas, mas deixa as pessoas amadurecerem. Não bota a banana no carbureto. Quem já comeu aqui banana amadurecida no carbureto? Horrível, né? Quem já comeu aqui a banana que amadureceu naturalmente? É outra coisa. Então, a gente precisa deixar que as pessoas... Gente, olha, eu estou falando, olha para mim, eu estou falando de algo que eu estou aprendendo. Tá? Algo que eu estou aprendendo. Porque a gente veio de outra geração. Os crentes, quando eu converti, eles tinham uma outra mentalidade, né? Enxergava o pastor, né? Palavra de pastor na minha época era palavra de rei, né? Era Deus falando. Eu sei que muitos pastores se aproveitaram disso, né? E não era Deus coisa nenhuma.
Mas assim, era algo... A gente não tinha internet para conferir se o que o pastor estava pregando. Deixa eu ver no YouTube se é isso mesmo. Não tinha. Então, vinha um pregador, de vez em quando na cidade a gente ia lá assistir, ou para uma conferência, quando a gente viajava 2.000 quilômetros para Brasília, dentro de um busão, 48 horas, para ouvir um pregador diferente. Eu sei que os tempos mudaram, tá? Eu não estou questionando, né? Você pode sim checar se o que a gente está falando é a palavra de Deus ou não, como os crentes de Bereia, mas a mentalidade mudou. E eu tenho que entender o ritmo dessa geração, né? Adriel e Abner nos ensinaram, porque eles perguntavam muito e eu não gostava. Mas por quê? Aí eu respondia, e por que do porquê? Aí eu respondia, e por que do porquê do porquê? Então, assim, é uma outra geração, né? Eu lembro que uma vez estava conversando com o Adriel e ele argumentando. Ele já estava no curso de Direito. Gente, me subiu o sangue. Eu disse, Adriel, aqui dentro você não é advogado. Aqui dentro tu é filho. Para de argumentar. Tá vindo com uma oratória para cima de mim, é? Depois eu vi, né, que eu estava sendo tolo também. Por quê? Porque é uma nova geração, né, acesso a muita coisa. Então não adianta eu querer voltar à década de 70 e 80. Não estou lá. Eu estou em 2025. Mas assim, irmãos, Eliseu deixa, né, que eles cheguem às suas conclusões. Por quê? Porque se a gente concluir tudo pelas pessoas, elas não pagarão o preço da mudança. Quem recebe aí essa palavra? Tem pai e mãe aqui que precisa deixar o filho sofrer um pouquinho. Tem gente que se escandalizou, né, quando o pastor Luciano Subirá disse que deixou o filho passar fome lá nos Estados Unidos e mandou ele jejuar, que o dinheiro tinha acabado. E ele disse, se vire, jejue aí 3 dias, porque eu só vou mandar dinheiro daqui a 3 dias. Algumas pessoas até questionaram isso, né? Que pai é esse? Né? Mas ele sabia que estava ensinando o filho, né? E que o filho não ia morrer porque estava jejuando, né? Ninguém morre de jejum, viu? Pare com isso, de pensar nisso, tá? Você morre de comer muito, mas morrer de jejum não. É o contrário. Jejum faz bem para a saúde. Então, porque tem gente... O diabo bota isso na cabeça do povo. Se tu jejuar, tu morre. Você morre pelo que come. Não é? Jejum faz bem. O povo agora está fazendo jejum intermitente aí. O povo do mundo sem nem conhecer a Bíblia. Porque descobriu o poder do jejum. Mas vamos lá. As pessoas precisam pagar o preço pela mudança, né? Ele diz, olha, esse lugar, ele é estreito demais. Pode passar aí o slide para o número 4, por favor. Como cada um de nós percebe a nossa situação? Seja interior, profissional, ministerial, matrimonial. Como é que você percebe? Está estreito? Pastor, estou no estreito. Quem pentecostal aqui fica, estou na prova, estou no estreito. Mas vamos pensar, como é que está a tua vida interior, tuas emoções? Como está a tua vida profissional, financeira, ministerial, matrimonial? Como é que está a tua vida espiritual? Será que você não tem que chegar a essa conclusão que os discípulos de Eliseu chegaram? Está estreito, está apertado. Precisamos alargar, precisamos esticar, precisamos ampliar o nosso espaço. Sabe, irmãos, às vezes a gente não está analisando áreas da nossa vida e a gente se conforma. Você foi feito para decolar e você está ali feito um Fiatzinho 147 e se acostumou com isso. Tem pessoas, não, estou ganhando um salário mínimo, está bom demais.
Será que você não teria capacidade, meu querido, de esticar um pouquinho mais? Estou falando de vida profissional, mas às vezes é o casamento. Às vezes o nosso casamento, irmãos, está capenga. É um dia bom, 3 dias brigado. Aí faz as pazes, 1 semana brigado. Aí faz as pazes. Sabe, não tem cumplicidade, não tem amor. Na prática, não tem respeito. Será que o casamento não pode ser esticado? Eu fui muito esticado no casamento. Calado demais, engolindo, né? Engolia sapo, ficava calado. Matava na unha, porque eu sabia como matar na unha. Dizia para mim, eu vou ficar calado agora, ela vai ver. Está falando demais? Então agora vai me pagar, porque agora eu vou ficar calado 3 dias. Fala assim, imaturidade. Vai, fala, eu quero ouvir. Fala, imaturidade. Bate com força. Porque eu não queria esticar. E Cristiane, Marcos, fala dos teus sentimentos. O que é que você está sentindo? O que é que você está pensando? E eu não queria. Eu queria continuar no meu mundinho. E fui aprendendo, fui sendo esticado. Porque eu tinha que ensinar outros casais. Discipulado tem isso também, né? Você vai discipular um casal que é o teu retrato. Meu Jesus Cristo, ai, ai, ai. Eu vou inventar uma mentira aqui agora, é? Não, eu tenho que mudar. Então o discipulado até nisso nos estica. Então eu tive que aprender a esticar no meu casamento. Falei dos estudos semana passada. Eu tive que esticar nos estudos. Porque eu tinha parado de estudar. Quando eu vi Cristiane fazendo cursinho em Brasília, digo, epa, não posso ficar para trás. Não era uma competição. A gente lia a Bíblia. Tinha uma competição entre nós para ver quem lia mais a Bíblia. É uma boa competição. Né? A gente fazia devocional juntos. Quando eu vi Cristiane estudando, não, eu vou ter que estudar também. Né? Como é que eu vou casar com Cristiane e Cristiane lá na frente e eu lá atrás? Não. Eu tenho que inspirar meus filhos. Eu tenho que inspirar as ovelhas que eu pastoreio. E olhe, por eu voltar a estudar, a Cristiane estudar, sabe o que aconteceu na época, lá na Querigma? Algumas pessoas meteram a língua. Como é que eles vão conciliar? Pastores estão recebendo salário da igreja para estudar de noite. Sabe o que aconteceu? Um monte de gente começou a estudar de novo. Os pastores também foram estudar. Sabe por quê? Eles não estão aqui, mas eu posso falar. Sabe por que Jaziael e Jerusa hoje voltaram a estudar? Porque ela tem um curso hoje. Porque eu e Cristiane pegamos no pé. Não, vocês têm que terminar. Só ensino médio? Aliás, nem ensino médio tinha. Fundamental 2. Não, vai estudar. Vocês têm que estudar. Vão fazer uma faculdade. Qualquer que seja. E eles foram, esticaram. E hoje ela está lá com um consultório. Psicóloga formada atendendo. A gente estica a gente mesmo e a gente ajuda os outros a esticar também. O que é que está apertado? O que é que está pequeno aí na tua vida? Interior, nas emoções. Eu tive que ser esticado nas emoções. Não consigo perdoar. Eu dizia isso muito. Não consigo perdoar. Isso antes de eu converter, viu? Porque depois de converter, dizer uma coisa dessa é até um absurdo, né? Mas assim, irmãos, a gente tem que chegar a essa conclusão. Eu vou sair dessa dívida. Eu vou sair dessa dependência de cartão de crédito, de agiota. Eu vou. Você tem que entrar em crise. Porque o tempo está passando. O tempo está passando. Já tivemos em dívida de cartão de crédito. Já tivemos dívida de agiota. Agora eu vou me conformar com isso? Não. Eu quero liberdade. Eu quero libertação financeira. Então eu estou citando aqui vários exemplos de áreas que nós precisamos estar, irmãos, inconformados. Eu estou agradecido a Deus por muitas coisas que Ele já fez na minha vida. Eu estou agradecido a Deus pelo CCA, mas eu não estou conformado. Eu quero mais CCAs em outros lugares, em outras cidades. Eu estou agradecido a Deus pelas 42 células que nós temos, mas eu quero mais células nessa cidade. Estão entendendo? Uma coisa é você ser agradecido, outra coisa é você ser conformado.
Estamos agradecidos por 2 cultos lotados, mas nós queremos o 3º culto. Você acha que isso não vai me esticar, não? Eu terei que pagar um preço maior com o Cristiane. E aí? Estou disposto a pagar ou não? Porque se eu abrir mais um horário, eu vou dar oportunidade para mais gente ouvir a palavra de Deus. Felipe me mandou aquele videozinho, né? Pastor Carlito Paz também, falando sobre isso. Então, irmãos, estamos agradecidos, mas não estamos conformados. Aqueles homens sentiram que o lugar era estreito demais e tomaram uma atitude. Vamos ampliar o espaço da nossa tenda. Nós vamos ampliar o lugar que habitamos. E aí, o que é que você percebe? Quais as áreas que você percebe que está estreita, apertada, limitada? Vamos, pense. Não, pastor, não quero pensar não. Pense. Vamos lá. Saia da inércia, da preguiça. Você quer ampliar sua vida em que aspecto? É responsabilidade sua e minha. Porque o título dessa mensagem era outro, era Recupere o Machado Perdido. Era o título anterior. Mas aí, como eu coloquei agora, o machado, série Milagres de Eliseu, o machado que flutuou, mas a responsabilidade é minha. Só eu posso dizer até onde eu pretendo chegar. E eu estou assim agora, tá? Eu estou perguntando às pessoas. E aí, Tiago? Tu quer chegar até onde? Pastor, eu quero ser pastor. Rapaz, tu sabes o que tu estás dizendo? Sei, pastor, sei. Sabe mesmo? Sei. Então, isso e isso. Se você quer, você tem que corresponder a isso. Mas também, se você não quiser, Tiago, beleza, te amo, né? Continuo caminhando contigo, mas eu vou até onde você quer ir. Porque senão, irmãos, é muito desgaste. É muito desgaste, é um peso que você carrega, querendo que os outros rompam, quando eles não querem romper. E a gente tem que ir até onde as pessoas querem ir. Quando a gente tem filho pequeno, é diferente, porque você está moldando ali, né? Você está formando um caráter. Mas olha, Adriel, no dia que ele casar, no dia que ele disser sim para a Bia e beijar, e for para a lua de mel, ali encerrou a modelagem. Encerrou. Eu vou ser conselheiro, eu vou apoiar os sonhos dele, eu vou estar com ele, né? Seguir junto com ele, como amigo, como pai. Mas modelar, não tenho mais como. Ele é um homem casado. Então, com filhos, o nosso processo termina quando eles casam. Mas com um discípulo, com um liderado, é diferente. É diferente. Você tem que realmente ir até onde a pessoa quer. Agora, deixa claro para ela, tá? Porque assim, as pessoas elas querem fazer do jeito que elas querem, na hora que elas querem, sem compromisso nenhum. Não, até um voluntário de um ministério assume responsabilidades. A partir do momento, não, me voluntario para servir na atmosfera. Mas você tem horário para estar aqui, né? Ficar até o final do culto, desempenhar tal e tal tarefa. Não é porque é voluntário que eu vou fazer o que eu quero. Na mesma forma, irmãos, é quando a gente cuida de pessoas. Vamos saber até onde elas querem. E deixe claro, você quer até aqui, então a gente vai até aqui. E beleza, sem desgaste. Agora, tu também não pode exigir de mim uma coisa que você se limitou. Quantos estão entendendo aqui? Fica mais fácil assim? Fica mais leve? Porque já foi tanto desgaste em discipulado aqui no CCA. Que teve gente que não quer mais nem saber de discipulado. Por quê? Porque você estava carregando nas costas um monte de gente. Figurinha aí, vai. Vou repetir para ficar mais bonita. Um monte de gente nas costas que você tem que fazer tudo por elas. Quantos estão entendendo aí? Verso 2. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, uma madeira,
e construamos um lugar para morar. Então eles tinham que ir do Jordão, 8 quilômetros aproximadamente de onde eles estavam. Era uma descida violenta, porque o Jordão está abaixo do nível do mar. E o lugar que eles estavam era montanhoso. Eu olhei lá no mapa de Israel. E é uma descida, irmãos, de um desnível de quase 300 metros de altitude. É muita coisa. Você acha que é pouca coisa? Mas não é. Imagina você com uma tora de madeira nas costas, subindo. Primeiro eles foram, mas eles tinham que voltar. Só que, irmãos, além de providenciar a viagem e tal, eles tinham que providenciar ferramentas, né? Ninguém vai cortar madeira com a mão. E mais adiante a gente vai ver que a ferramenta principal era emprestada. O machado, que era para cortar a viga, a lenha, a madeira, para construir o telhado, era emprestado. Então, toma a iniciativa de uma mudança. Né? Quero parabenizar aqui Cleia. Você está me inspirando, Cleia. Né? Cleia está num regime aí, fazendo exercício. Algo que ela achava que era impossível e aconteceu. Então tu estás me inspirando. Tu estás me incomodando. Toda vez que eu olho para ti, eu me incomodo. Não, é verdade, mas é um santo incômodo. Se ela conseguiu, então, que desculpa eu vou dar? Entendem? Faz sentido? Mudanças acontecem quando a gente reconhece as limitações, mas também quando a gente decide fazer algo, mesmo que custe um preço. Diga, a salvação é de graça e é pela graça. Já o crescimento é pela graça e com a minha responsabilidade. A graça nos capacita, a graça nos empodera, mas existe a minha responsabilidade para crescer. Eles tiveram que sair da vila que eles moravam, descer até o Jordão, cortar madeira, levar ferramenta, cortar madeira, subir de volta para ampliar o lugar que eles estavam. E Eliseu responde o que para eles? Vão. Só que o verso 3, irmãos, diz: mas um deles, alguém... Peraí, gente. Antes da gente ir lá para o Jordão, antes da gente descer aqui a ladeira, peraí. Eliseu, verso 3, mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu disse: eu irei. Por que Eliseu não disse no início: eu vou com vocês? Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisa que tem que ser solicitada. Olha para mim, tem protocolos que tem que ser seguidos. A gente não gosta de respeitar protocolo. Especialmente na igreja, a gente acha que na igreja não tem protocolos. Mas tem. Para eu ser um discipulador, tem um protocolo. Em qualquer lugar aí que você for, vai ter um protocolo a se seguir. Para eu chegar a ser um líder de célula, para eu ser um pastor, para eu ser enviado para uma outra cidade, para eu abrir uma igreja. Estou falando da questão de igreja. Para eu participar de um determinado ministério, por exemplo, CCA Kids. A gente não coloca todo o voluntário direto de cara no CCA Kids. Vamos saber quem é a pessoa. Vamos investigar um pouquinho. Por quê? Porque nós estamos colocando crianças, seus filhos, nas mãos de alguém. Tem que ser discipulado, tem que estar numa célula. A gente faz várias perguntas. A gente pede, nada consta. Né? Ficha de antecedentes criminais. Mas assim, irmãos, tem protocolos. O que eu estou dizendo a vocês é que Eliseu, ele poderia ter dito: eu vou com vocês. Eliseu diz: vão. Quando um deles volta e diz: espera aí, Eliseu, tem a bondade de ir conosco? Aí Eliseu diz: eu vou. Eu não sei se você está entendendo o que esse texto nos ensina. Mas, irmãos,
Eu era do tipo que eu achava que o mundo girava em torno de mim. Aqui não tem ninguém assim. Ninguém, só eu, que era assim, né? Já mudei. Mas eu achava que as pessoas, elas tinham obrigações comigo. Não se escandalize não, tá? Mas eu tinha uma mentalidade que eu dizia, eu estou fazendo um grande favor a elas, delas me servirem. Era um tiranozinho, era um ditadorzinho, um Nero. Achando que tudo gira em torno de mim. Não. Existem protocolos a ser seguidos. Tem coisas que precisam ser respeitadas. Tem coisas que precisam ser solicitadas. Queridos, quarta-feira, 11h25, meu alarme soa. Toda quarta-feira, 11h25 da manhã, meu alarme soa. E eu mando uma mensagem padrão. Pastor, bom dia! Exclamação. O Senhor está disponível hoje, às 11h30, para me atender? Interrogação. Enviar. E espero. Porque ele não tem obrigação. Ele tem um compromisso comigo. Mas eu sigo um protocolo de perguntar se naquela hora ele está disponível. Às vezes ele responde sim, às vezes não. Na maioria das vezes sim, pode ligar. Mas às vezes ele diz assim, Marcos, eu estou no médico agora. E o que é que eu vou fazer? Respeitar o protocolo. Por quê? Porque pastor Ivanildo não está girando em torno de mim. Vocês estão entendendo, irmãos? Quer que eu seja mais claro um pouquinho? Quer que eu... Vamos lá. Às vezes nós temos um alto nível de exigência. Quando nós não estamos dispostos a se permitir ser exigido também nesse mesmo nível. Eu sei que eu tenho um horário com ele, é toda quarta, é 11h30, mas eu respeito. E se naquele dia ele estiver doente? Ou se naquele dia aconteceu um imprevisto? Estou citando só um exemplo, mas é um protocolo a ser seguido. Porque às vezes a gente acha que o pastor, o discipulador, o líder, o nosso cônjuge, porque às vezes a gente trata o nosso cônjuge como se fosse nosso escravo, nossa escrava. Não é. É um ser humano. Cristiane, tu gostas disso, tu queres. E Cristiane é desse tipo. Se ela sentir que eu estou dando uma pressãozinha e forçando... Marcos! E está certa. Eu tenho que seguir um protocolo também. Até pedir a opinião, perguntar. Irmãos, esses homens, eles solicitaram. A atitude desse homem me ensinou muito. Porque ele pensou um pouquinho mais além dos outros. Por que eu vou sozinho se Eliseu pode ir comigo? Isso aqui já é outra coisa, tá? Além do protocolo que ele seguiu, de Eliseu dizer, vão, e depois esperar que eles pedissem para que ele fosse. Mas agora eu tenho uma pessoa aqui que entende quem era Eliseu. Por que nós vamos sozinhos se o nosso discipulador pode ir junto, se o nosso líder pode ir junto, se o nosso pastor pode ir junto, se alguém mais sábio, mais maduro pode ir junto? Por que andar sozinho? Como diz a música de Asaf Borba para casais, quem anda sozinho pode ir mais longe, pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Quem anda sozinho pode ir até mais rápido, mas talvez não vai mais longe. Porque a gente vai mais longe com a ajuda de alguém. Essa semana eu estava pensando nisso. Eu só cheguei onde cheguei porque Deus colocou esta mulher ao meu lado. Tenho certeza. E a gente não combinou de eu falar isso não, viu? Mas eu tenho certeza
que grande parte do que tem acontecido em minha vida no CCA tem a contribuição de Cristiane. Eu não teria ido, se eu fosse sozinho, eu não teria chegado onde eu cheguei e ainda onde chegarei. Por quê? Porque eu decidi ir junto com alguém. E você tem sido essa companheira, Cristiane. Você tem sido essa pessoa que tem caminhado lado a lado. Então, vai mais longe, por quê? Porque tem alguém que vai. Do que eu ir sozinho. O cavaleiro solitário, né? Porque tem gente que é assim. Tem líder de célula que quer fazer tudo sozinho porque quer levar todos os elogios sozinho. Você não vai longe? Especialmente em um casal, em um casamento, quando os dois se unem. Antigamente era caixa única, hoje não. Hoje, Cristiane, a gente cresceu, né, financeiramente, então hoje ela tem o dinheiro dela, ela gasta com o que ela quer, e eu que banco tudo. E estou bem, estou confortável, e tem que ser assim mesmo, né? Porque mulher é artigo de luxo, né? A mulher gosta de carinho, tudo carinho, né? Sabe a história do chinês, né? O brasileiro chegou para o chinês e disse: chinês, me ensine o segredo, sou uma mulher feliz, sou uma mulher, né, sempre está bem vestida, sorridente e tal. Aí o chinês disse: qual o remédio que o brasileiro, qual o remédio que você dá a ela? Aí o chinês disse: eu dou Caton. O remédio que eu dou é Caton. Aí o brasileiro foi pesquisar na internet, não encontrou esse remédio. Aí voltou para o chinês e disse: como é? Que remédio é esse? Qual é a dose? Né? Quantas vezes ao dia? Aí ele disse: esse remédio é Caton de Clétito. Caton de Clétito. É um bom remédio, né? Mas eu não iria mais longe se eu fosse sozinho. A atitude desse homem. Então eu preciso valorizar as pessoas que Deus colocou em minha vida. Primeiro o meu cônjuge. Que às vezes a gente valoriza todo mundo lá fora e não valoriza os de casa. Eu agradeço a Deus pelos filhos. Eu não imaginava que eu estava criando Adriel e Abner. Eu sabia que eles seriam homens de Deus e tal, claro, tudo isso. Mas a gente não imagina que os nossos filhos serão, no caso eu e Cristiane, que eles seriam os nossos maiores parceiros ministeriais. Teve alguém que ouviu elogiando meus filhos e não entendeu isso, tá? Achando que eu estava enchendo a bola deles. Não estou fazendo isso. Algum celular está tocando. Obrigado. Eu estou honrando meus filhos porque eles têm pago um preço comigo e com Cristiane desde criança. Estiveram e estão conosco. Então ver Adriel hoje e Abner envolvidos no ministério, que alegria nos dá. Mas eu tenho que honrar isso, eu tenho que valorizar isso. As pessoas que Deus me deu, os discípulos que Deus nos deu. Gente, nós temos casais aqui preciosos que estão caminhando comigo e com Cristiane. Pastora Cléo nem se fala, patrimônio público, né? Tombada pelo patrimônio mundial da Unesco. Mas assim, Walter e Cléa estão caminhando conosco desde 2008, né? E servido a Deus juntamente conosco. Josemilton e Suzy vieram logo um pouquinho depois, né? E servido conosco esses anos todos. Tiago, Amanda, Edinaldo e Karine, Tiago, que está comigo de séculos atrás, né? Na época que ele era dentuço, ele já foi dentuço, viu? A gente conheceu ele nessa época. Paula, né? Esses casais que Deus colocou ao nosso lado. E agora outros que estão sendo levantados, né? Tá namorando ali, ó, Felipe e Dani, né? Daqui a pouco vão casar, que bênção. Então assim, eu preciso valorizar as pessoas que Deus colocou em minha vida. Se eu reconhecer que Deus fala diretamente comigo, mas Deus fala através dos meus irmãos. Se eu reconhecer isso, irmãos, Deus fala através da minha liderança, eu irei muito mais longe do que aqueles que se acham sábios e importantes demais
para ouvir conselhos, opinião de outras pessoas e andar ao lado de outras pessoas. Eu coloquei aqui o trecho de uma música de Asaf, que não é essa de casais que eu citei, é uma outra, que a música é Amigo Verdadeiro, o nome. E ele diz: tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Jesus tem se revelado a mim diretamente, mas Jesus tem se revelado a mim através dos meus irmãos. Então é sábio, é uma interdependência, não é uma dependência mórbida, não é uma dependência doentia, mas é o corpo de Cristo que está interligado. Então é uma interdependência. Eu tenho coisas que você não tem, então você precisa de mim. E você tem coisas que eu não tenho, então eu preciso de você. O nome disso é interdependência. Não é gerar dependência mórbida no discipulado. Não é idolatria também, irmãos. Tem muita idolatria no meio evangélico. Tem muita bajulação no meio evangélico. Não é isso. Mas eu reconheço a unção que está sobre a vida dos meus irmãos. Deus fala comigo diretamente, mas Deus fala comigo através dos meus irmãos. E não é, irmãos, apenas o serviço, tá? Das pessoas. Eu falei para um deles essa semana e foi sincero mesmo. Porque às vezes as pessoas acham, não, eu só presto enquanto eu sirvo. E eu gosto de repetir isso para as pessoas. Você não só serve, você não só presta quando serve. Seu valor não está apenas no teu serviço. Eu te amo por quem você é. Se você deixar hoje de liderar, eu vou continuar te amando. Nós precisamos sempre estar repetindo isso para as pessoas. Porque as pessoas, querendo ou não, se sentem usadas. Quem aqui já se sentiu usado por alguém? Só vocês? Parabéns para os outros, né? Que não passaram por essa experiência tão ruim de ser usado. É horrível. Seu valor só está no que você faz? Não. Nosso valor, e nós temos que falar isso para as pessoas, nosso valor está em quem somos. Vocês são preciosos. Verso 4 agora, para a gente finalizar. E Eliseu foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. Queridos, o machado emprestado nos diz também que a gente não tem tudo. Que a gente precisa recorrer aos nossos irmãos. Meus irmãos têm dons e talentos que Deus deu a eles e que eu vou ser abençoado também. Eu tenho discípulos que são muito diferentes de mim, mas que me complementam. As habilidades, os dons, os talentos que eles têm me complementam. Então o machado emprestado me diz o quê? Eu não tenho tudo em mim mesmo. Eu vou pedir emprestado a alguém. Só que o machado caiu na água. O que significa isso? Na vontade de crescer, na vontade de avançar, na vontade de romper limites, vão surgir imprevistos, irmãos. Vão surgir situações contrárias, negativas, às vezes acidentes, perdas, e nós temos que estar preparados para os imprevistos. A questão é que na maioria das vezes a gente não está preparado para o imprevisível. A gente quer que tudo saia muito perfeito. Mas deixa eu te dizer, nós estamos num mundo imperfeito. Nós lidamos com pessoas imperfeitas, mas nós mesmos somos imperfeitos. Então eu preciso estar preparado. O machado caiu na água. O homem aqui botou a mão na cabeça. Ai, meu Senhor! E agora? Então, às vezes, o desejo de crescer traz consigo alguma luta, alguma tribulação, alguma perda, algum desconforto. Eu estou preparado para isso? O desejo de romper, o desejo de mudar, aquilo que você pensou no início da pregação. Eu falei aqui, né? Pensa em algo que você quer romper, crescer e avançar. Você sabe que isso vai gerar desconforto? Você sabe que isso vai te sacudir, que isso vai te tirar talvez de uma posição cômoda, e aí? Tu estás preparado para lidar
com o desejo de crescer, que traz consigo, nesse caso aqui foi a perda do machado. A mudança, por exemplo, toda mudança nos incomoda. Quando eu voltei de Brasília para Garanhuns, me incomodou bastante. Eu não queria ficar. Eu fiquei com a cabeça lá em Brasília meses, comparando a igreja de lá com a daqui, a cidade, e não tinha como comparar. Na verdade, eu estava em São João, pastoreando em São João. Era desleal até da minha parte comparar a igreja de São João com a comunidade Sara Nossa Terra de Brasília, que era uma mega igreja super estruturada. Mas aquilo me incomodou, eu não aceitava a mudança. Mas a mudança consigo trouxe algumas perdas. Mas foram perdas para melhor. Aqui eu me casei, aqui eu fui ordenado pastor, aqui eu terminei meus estudos, aqui nós tivemos nossos filhos, anos depois o CCA nasceu, aqui estamos nós. Mas se eu não tivesse voltado de Brasília, se eu não tivesse aberto mão de tudo que eu tinha construído lá, entendem? Então, às vezes o machado vai ser perdido temporariamente. Mas a gente tem que dar um basta no romantismo em torno do ministério. Porque tem gente que tem uma ideia de ministério equivocada. Não, eu vou ser líder de célula e vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Tudo que eu disser as pessoas vão ouvir, vão atender, vão corresponder. Pare, não vai ser assim. Nós decidimos ser pastores, a gente sabe dos desafios em ser pastores. Eu já estou preparado para a cobrança no nível que nós estamos. Ensinamos até Adriel e Abner. Olha, vai ter cobrança sobre vocês, que são filhos de pastores. Às vezes algumas vão ser injustas. Então, parar com esse romantismo, né? Eu vou fazer a vontade de Deus e tudo vai dar certo. Não vou ter contratempos. Não, vai ter. O machado vai cair na água. Mas vamos terminar aqui com o verso 6, irmãos. Quando o homem grita, homem de Deus, o machado caiu e era emprestado. Eliseu perguntou, onde caiu? Onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu corta um galho, joga na água, naquele lugar, e o ferro flutuou. Então nós terminamos aqui com um milagre. Gente, como é bom estar com as pessoas certas na hora certa. Olha para mim, eu não sei para quem Deus está falando aqui nessa manhã, mas tu tens que te livrar de algumas pessoas. Porque são pessoas erradas. Pessoas erradas. Um Jonas num barco, junto contigo, vai afundar. Mas um Paulo num barco, junto contigo. Eu já preguei, né, aqui, a diferença entre Jonas e Paulo. Jonas era a pessoa errada, no lugar errado. Errada, Jonas era um profeta e profetizou coisas de Deus, mas naquela situação não era para Jonas estar ali. E Jonas ia afundar o barco e todo mundo ia morrer com ele. Por quê? Porque era alguém em desobediência. Então olha para mim, eu não sei para quem Deus está falando isso aqui hoje, mas se tu estás em aliança, em sociedade, não sei se é aliança, eu estou tentando entender o que é que o Espírito Santo quer falar, mas eu acho que é sociedade com alguém que está em desobediência, eu quero te dizer, pula fora. Saia, mesmo que você tenha prejuízo. Mas saia. Por quê? Porque o prejuízo vai ser maior. Estão entendendo? Estou falando de casamento não, viu? Porque tem gente que... vocês são ninja. Então eu vou me antecipar aqui. Tem gente... casei com a pessoa errada. Pois vai continuar casado. Viu? Vai continuar casado. Claro que se houver ameaça de morte, né, agressão física, traição, aí é outro departamento. Mas só incompatibilidade de gênio, não. Você vai orar para Deus transformar o gênio desse homem, dessa mulher.
Mas eu estou falando de negócio. Negócio. Se você entra especificamente aqui, eu acho que isso é uma palavra de conhecimento que o Espírito Santo está dando aqui agora. Mas se você entra em um negócio com uma pessoa errada, desonesta, mentirosa, você vai sofrer as consequências. Então, como é bom estar perto das pessoas certas, na hora certa, porque Eliseu estava ali na hora certa para ajudar aqueles discípulos. Se Eliseu não estivesse com eles, o projeto de expansão teria sido abortado e o prejuízo teria sido muito grande. E o homem de Deus, com naturalidade, né? Isso que me impressiona nas pessoas de Deus. Olha para mim, quem crê não se afoba, quem crê não se apressa. Esse espírito afobado e apressado, se não fizer, não. Homem de Deus e mulher de Deus não é assim não. Isaías capítulo 26 diz, quem crê não se apressa. Um homem de Deus, com toda tranquilidade e fé, me mostre onde foi que o machado caiu. Aqui. Um momentinho que eu vou cortar um galho. Homem de Deus, a correnteza vai levar. Calma, se acalme. Vou cortar um galho. Ou seja, um homem de Deus e uma mulher de Deus sabe quem é Deus. Amém? Entende o tempo de Deus. Essa coisa afobada, essa pressão. Vamos, não, isso é Faraó, isso não é Deus. Isso é o diabo, não é Deus. Não, mas é urgente. Gente, por que tu não te preparasse? Porque tudo que é urgente já disseram. O que é urgente? O que foi deixado para fazer de última hora. Então o homem de Deus toma ali aquela situação, age em fé e o milagre desencadeia. O que a ciência não explica, a medicina não explica, os coaches não podem fazer, Deus pode. O machado flutuou. Isso é depender do sobrenatural. E eu sei que tem pessoas aqui que precisam de algo sobrenatural. Estava orando com o Adriel, né? Ele precisa de sobrenatural daqui para o final do ano. Nós precisamos de um sobrenatural. Mas dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Só que Eliseu pega um pedaço de galho. E o que significa isso, irmãos? Um pedaço de madeira. Isso significa a cruz. Moisés também fez assim. Êxodo capítulo 15 diz que Moisés pegou uma árvore, um pedaço de madeira, lançou nas águas amargas de Mara, e as águas se tornaram doces, e eles beberam daquela água. Moisés lança um pedaço de madeira que cura as águas. Eliseu lança um pedaço de madeira que faz o machado flutuar. Isso significa que o que Jesus fez na cruz é suficiente. A cruz é o bastante. Amém? E eu digo isso com toda propriedade e em alto e bom som e com letras maiúsculas e garrafais. A cruz é suficiente para você, para qualquer problema que você esteja enfrentando. Jesus na cruz do Calvário já fez o que tinha que ser feito. Você agora tem que ir lá pela fé, se agarrar e trazer a existência através da oração, do jejum. Então a cruz é suficiente. Eu encerro essa mensagem dizendo, eu vejo a cruz aqui. Se perdemos sonhos, se enfrentamos perdas, decepções com coisas, com pessoas, como aqueles homens que perderam o machado, nós podemos, através da cruz, da obra que Jesus fez, nos apropriar de cura e restauração. Vamos correr para a cruz dessa manhã? Fique em pé. Vamos correr para a cruz, feche seus olhos, recorra a ela. Não é a cruz, tá? Vazia. Não é a cruz de madeira, né? Deixa eu corrigir aqui. Não é a cruz de madeira que nós estamos recorrendo. Nós estamos recorrendo à obra da cruz. O que Jesus fez na cruz. O que a cruz representa. Então é isso que corremos agora, aos pés da cruz, nesse sentido.
Feche seus olhos, como se você estivesse agora andando em direção do Senhor e do que Ele fez lá no Calvário para você. Agora lance a cruz, como Eliseu e como Moisés. Lance agora a cruz nos teus projetos. Lance a cruz nos teus planos, nos teus sonhos, nas tuas perdas, nas tuas decepções. Aplique agora a obra da cruz e diga: a tua cruz, Senhor, me restaura. Na tua cruz eu sou perdoado. Na tua cruz eu sou aceito. Na tua cruz eu fui feito filho. Na tua cruz eu tenho cura física, cura emocional. Na tua cruz eu tenho sabedoria para tomar decisões. Na tua cruz eu tenho a resposta que eu preciso hoje para o meu casamento, para as minhas finanças, para a minha vida profissional. Eu recorro à cruz de Cristo. Senhor, oramos nessa manhã por pessoas que estão aqui e que o machado caiu na água, e eles precisam hoje de um milagre. E nós estamos agora nos dirigindo à pessoa certa, na hora certa. Como aqueles homens tinham Eliseu, nós temos o nosso Eliseu. Nós temos o nosso Eliseu. Nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu estás ao nosso lado. Tu és o quarto homem na fornalha. Você entra conosco no meio do fogo. Você é o homem que vem andando por sobre as águas ao nosso encontro. Você é aquele que abriu as águas do Mar Vermelho. Então, se as águas não se abrirem, você nos fará andar por cima das águas. Se você não nos livrar do fogo, você entrará conosco e nos dará livramento. Então, queridos, vamos terminar esse culto. Eu chamo você a uma entrega a Jesus Cristo nessa manhã. Saia do seu lugar, nós vamos encerrar assim. Saia do seu lugar e levante suas mãos diante do Senhor e diga: eu só tenho a Ti, eu só recorro a Ti. Eu não tenho outra escapatória, eu não tenho outro livramento senão o Senhor. O Senhor é o meu tudo. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és o meu Eliseu. Obrigado porque você está comigo na hora certa, no lugar certo, para reverter qualquer situação contrária. Diga: eu me aproprio da cruz. Eu me aproprio da cruz, da obra maravilhosa que Jesus Cristo fez no Calvário. Eu recebo perdão, eu recebo cura, eu recebo libertação. Fale isso para Ele, meu irmão, minha irmã. Levante suas mãos aos céus. Eu vou terminar com a bênção apostólica, porque nós vamos orar pelas pessoas. Mas olha, não sai daqui por aquela porta ali sem você correr para Jesus. É a hora de você correr para Ele. Eu, se fosse você, eu recorreria ao meu Eliseu, que é o Senhor Jesus. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho.